Oi, gente, aqui é Eduardo Carvalho, então lendo a 1984 de George Orwell, né? A gente tinha passado então para os três lemas da Oceania, né? Da obra de ficção, que é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, né? O santo grau do marketing, né? Guerra é paz, quer dizer que não havia paz, né? Tudo era guerra. Por quê? Todo mundo tentava sobreviver. Então havia um espírito de guerra em uma ditadura. Liberdade é escravidão, porque não existe liberdade em uma ditadura, né? Só existe a escravidão. E ignorância é força, então só existe, né, aquelas narrativas do Estado, né? Aquela informação totalmente distorcida que você não sabia realmente o que estava acontecendo, né? E a propaganda era a alma do negócio que se desenvolve em toda ditadura, né? Na ditadura alemã, por exemplo, estudada por George Orwell, falava muito sobre Paul Joseph Goebbels. E Goebbels tinha toda uma propaganda. Por exemplo, né, quando Hitler quis invadir a Tchecoslováquia, os Sudetos, né, ele veio com a ideia: olha, a gente pode dizer que a gente não quer invadir a Tchecoslováquia, a gente quer fazer uma intervenção, né, para salvar os alemães que estão sendo agredidos naquela região, né? Então a gente só vai fazer uma intervenção para salvar os alemães. A mesma coisa que Putin fez naquela época, né? Quando iniciou o partido, a tomada do poder de Hitler, né? O que ele falou? Não, a gente só quer paz, né? Aí ele iniciou o plano de 4 anos para fazer a paz no mundo, mas na verdade ele estava preparando a guerra, exatamente como está Donald Trump, né? Donald Trump fala assim: não, a gente quer a paz no mundo, quer tornar os Estados Unidos normalmente como era no passado, mas não, ele está fazendo uma preparação para a guerra. Que guerra é essa, né? A guerra é contra a China, por isso a taxação tão forte sobre a China. Mas o que a China está fazendo? É por causa de Taiwan? Não é por causa de Taiwan. Eu vou contar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo é que existe, depois de Taiwan, o Mar do Sul da China. Aí a China começou a fazer 20 bases, criou 20 ilhas artificiais naquela região, inclusive a última dessas, agora, estamos falando de hoje, né? Que é 1º de maio, foi de 1925. Ela limpou todo o subsolo, né? Foi os navios lá para Brunei, para a costa de Brunei, limpou todo o subsolo. Para quê? Para preparar uma ilha em Brunei, certo? Então, se você vai seguindo a linha, vai até onde? Vai até a Austrália. E a propaganda, né? As agências chinesas dizem o quê? O inimigo da China é a Austrália. Mas qual é essa história de Austrália? Por que os chineses não gostam dos australianos? Acontece que houve, há muito tempo atrás, a guerra do ópio entre a China e a Inglaterra. E foi responsável pelos 100 anos de humilhação à China. A China não era nada, né? Perdeu tudo. E agora a China mudou a história, né? A China está aqui em cima e a Inglaterra está aqui embaixo, bem baixinho, bem lá no embaixinho, né? E chegou a hora da vingança. E eles não consideram os australianos australianos, eles consideram imperialistas ingleses sufocando os verdadeiros aborígenes e australianos, os verdadeiros donos da terra. Então, eles vão lá para libertar os australianos e acabar com os invasores. Ou seja, vai ser uma desgraça. É claro que a principal
posição seriam essas 3 ilhas artificiais no Mar do Sul da China, que ela criaria em Brunei. Aí daria elementos para realmente desconfiar que a China está... A intenção de todas essas bases, aeroportos, mísseis, etc., etc., então, com a intenção de atacar a Austrália. Mas sem essas 3 ilhas, você não pode... não, eles estão fazendo isso só porque eles gostam de gastar dinheiro, gostam de gastar bilhões de dólares jogando concreto no mar para fazer ilhas que não conseguem se manter, né? Porque essas ilhas tendem a se degradar e se deteriorar e desaparecer. Então eles têm que todo dia colocar mais concreto, bilhões e bilhões de dólares nesse concreto para manter essas bases navais, com aeroporto, com mísseis nucleares, etc. e tal, sem finalidade nenhuma. Tudo na costa do Vietnã e agora chegando no Brunei, em direção à Austrália. Não se pode dizer nada. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Mas tudo tende a isso. Então os Estados Unidos estão se preparando para essa guerra, porque quando a coisa acontecer, vai ser terrível. Porque os chineses vão querer passar todos os australianos pelo moedor de carne. Vão fazer pior do que eles fizeram com os tibetanos, né? Vai ser muito pior do que os alemães fizeram com os judeus. Mas vamos aqui continuar a leitura. O Ministério da Verdade controlava, dizia-se, 3.000 salas acima do nível do chão e respectivas galerias abaixo. Espalhados por Londres, havia 3 outros edifícios de aparência e tamanho parecidos que praticamente apagavam as construções ao redor. Do topo das mansões, Vitória podia-se enxergar os 4 ao mesmo tempo. Eram as sedes dos 4 ministérios, entre os quais se dividia o aparato completo do governo. O Ministério da Verdade, que ocupava das notícias, né? Então, aqui você já fala da oligarquia, né? Tudo é Vitória. Então, tem o cigarro Vitória, tem a bebida Vitória, tem as lojas Vitória e tem os apartamentos Vitória. Ou seja, a oligarquia ficava com todo o dinheiro e os cidadãos morriam de fome, sem saúde, sem nada, né? E o Ministério da Verdade, propaganda novamente, era o Ministério da Mentira, né? Que se ocupava com a desinformação. Aqui no livro, né? O Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversão, educação e artes. Ou seja, o Ministério do Paul Joseph Goebbels, na Alemanha nazista. O Ministério da Paz, que era o Ministério da Guerra, que ocupava-se da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem, né? Então aqui estamos falando da SS nazista, né? Que era primeiro controlada por Paul Joseph Goebbels, até que ele fez a Noite dos Cristais. Quando ele, vamos falar um pouquinho mais sobre o Goebbels, né? Já que chegamos a esse ponto. O Goebbels era um sociopata, completo sociopata. Todos os auxiliares do Hitler, o próprio Hitler, o Hitler devia ser um psicopata, um completo insano, né? Mas todos os auxiliares deles eram sociopatas, né? E o Goebbels era especialmente, uma especialidade. Então ele controlava a SS de Berlim. Então o que ele fazia? Ele mandava o pessoal marchar, o pessoal ficar marchando, até que ele percebeu que o pessoal estava esgotado, não aguentava mais, estava naquele estado de ânimo, de exaustão quase completa, e aí ele dava ordem, é aquele lá. Aí o pessoal pegava e batia no sujeito, massacrava o sujeito. Ou então ele dedicava um prédio, é aquele lá. E o pessoal ia invadir o prédio, quebrava o prédio, fazia destroço totalmente disso. Aí ele armou, né, com a evolução da SS, com cada vez mais membros, ele bolou a Noite dos Cristais, né? E preparou todo mundo sem avisar o Adolf Hitler, certo? E preparou aquela coisa para acabar com os judeus. Então, foi um desastre total. E qual a intenção dos nazistas? Era pegar o dinheiro dos judeus, né? Não era destruir os judeus, eles queriam pegar o dinheiro dos judeus, era um bandidaço mesmo, né?
E quando o Goebbels fez isso, todos os outros nazistas ficaram furiosos com ele. Você destruiu Berlim, está tudo arrasado em Berlim. Quem vai pagar por isso? Vai ser a gente? Aí o propagandista, o marqueteiro, falou: não, vamos fazer os judeus pagarem por isso. Na verdade, essa história de fazer os judeus pagarem por isso era pouco exequível, né? Mas ele conseguiu, através dessa ideia, se livrar do campo de concentração, porque certamente ele iria para o campo de concentração. E aí perdeu o comando da SS, que passou para o Himmel, que era um outro sociopata também, mas ele agia de forma mais... ele fazia o que Hitler queria, ele não tomava as coisas do seu jeito. Aí, a partir disso, o Goebbels tentou sobreviver, porque o pessoal estava olhando com ele: olha, esse aí não vai ter sucesso muito, não vai viver muito, né? Mas ele conseguiu sobreviver porque ele tinha uma mente genial para propaganda, para distorcer as coisas e para fazer a humanidade sofrer além da conta. Então, esse era o Ministério do Amor, a SS nazista. E, finalmente, o Ministério da Fartura, que era o Ministério da Economia, que era responsável pelos assuntos econômicos, ou seja, desviar todo o dinheiro para um esforço de guerra, para construir armas para serem usadas na Segunda Guerra Mundial. Seus nomes, em novo idioma: Miniver, Minipaz, Mini-Amor e Minifar. Novo idioma. O que é esse novo idioma? Esse novo idioma é, então, aquela técnica do marketing de fazer pequenos dogmas que você poderia usar para manipular as pessoas. Por exemplo, você fala: eu gosto muito disto. Então, aquele restaurante, em vez de falar que nós temos um serviço muito especial, tudo aqui é maravilhoso, você usa uma pequena frase em vez de falar uma propaganda enorme, falando uma pequena frase de tudo que ele quer saber. E você vende essa frase, esse slogan, como chama na propaganda, né? Hoje em dia as coisas são muito piores do que George Orwell previa, né? Hoje o pessoal conversa através de minis, figurinhas de pequenos filmes animados que a pessoa manda uma para outra, ou seja, a pessoa não fala nada, só fica vivendo desses memes. E na universidade, por exemplo, eu via muitos grupos de alunos só usavam os memes para falar, né? Eu fui conversar com uma menina e com um rapaz com isso e percebi que eles tinham uma dificuldade muito grande de comunicação. Eles só conseguiam se comunicar pelo celular e pelas figurinhas, né? Você vê que problema é esse, o que a nossa humanidade está se tornando incapaz de se conversar, incapaz de formular uma frase inteligente, a não ser se esconder atrás de filmes que expressam algum sentimento ou ideia, né? Isso é terrível, é monstruoso, mas é o novo idioma que nós estamos vivendo no nosso dia, que foi previsto aqui pelo George Orwell. Continuando. O Ministério do Amor era o mais temido, né? SS nazista, né? Nele não havia janela, Wilson nunca tinha estado lá dentro, nem a meio quilômetro de distância. Era um lugar de acesso impossível, a não ser em compromissos oficiais. E ainda assim, só se entrava após atravessar um labirinto de arame farpado emaranhado, portas de aço e nichos de metralhadora escondidos. Mesmo as ruas que conduziam até as suas barreiras externas eram patrulhadas por guardas com cara de gorila e uniformes pretos, armados de cacetetes articulados, né? Cara de gorila. Então, por exemplo, sempre existe essa coisa na ditadura, né? As pessoas sempre se acham que estão em um cargo governamental superiores aos outros. Então, ele vê os demais sempre de forma inferior. Então, os demais são gorilas, os outros demais são sempre inferiores. E sempre ele recebe a mesma resposta em relação ao que estão acima dele. Os que são acima dele tentam ridicularizar o nosso querido personagem aqui, o Winston, né?
Wilson se virou brutalmente. Ele havia programado seu perfil no modo de exibição otimismo, tranquilo, aconselhável, quando se estivesse em frente à teletela. Cruzou a sala rumo à cozinha minúscula. Ao sair do ministério naquele horário, havia sacrificado o almoço na cantina. Ele estava ciente de não haver na cozinha nenhuma comida além de um naco de pão embolorado que precisava ser poupado para o café da manhã seguinte. Tirou do armário uma garrafa de líquido incolor com rótulo branco, onde se lia Gin Vitória. Exalava um cheiro enjoativo, gorduroso, que lembrava o arroz chinês. Wilson encheu o copo com cuidado, preparou-se para o baque e engoliu de uma vez, com uma dose de remédio. Você lembra-se que o George Orwell, na época ele era o Eric Blair, lutou na Guerra Espanhola ao lado dos comunistas, ele era comunista, e depois do que ele vivenciou com esse pessoal, ele mudou de lado. Ele mudou, inclusive, o seu nome. Ele mudou o nome para George Orwell, a sua esposa também usava o sobrenome Orwell. Ele mudou completamente porque ele não queria que nada que fosse dele se envolvesse com a ditadura nazista. Porque o que ele viu naquela guerra, o que ele viu que as pessoas falavam, mostrou para ele que ele estava totalmente equivocado em relação ao Partido Comunista. Seu rosto enrubesceu-se na hora, as lágrimas escorreram, o líquido parecia ácido nítrico. Além disso, ao passar pela garganta, a pessoa tinha a sensação de levar uma pancada, como um porrete de borracha, na base de trás da cabeça. Ele deve ter experimentado isso, né? Em seguida, porém, a queimação na barriga sumia e o mundo começava a parecer mais alegre. Ele tirou um cigarro de um maço amofanhado, escrito Cigarros Vitória, que o autor cita em maiúsculo sempre a Vitória, a oligarquia que controlava tudo. As pessoas que ganhavam dinheiro pelo povo enriqueciam e o povo só empobrecia. Isso é típico da União Soviética e é típico também da Alemanha nazista. E sem querer virou para a abertura para baixo, derrubando o tabaco no chão. Ou seja, tudo era mal feito. Todo mundo trabalhava de mau gosto, ninguém se empolgava porque sabia que não tinha liberdade, era tudo ódio, escravidão e ignorância. Com o seguinte, teve mais sucesso. Voltou à sala e se sentou à mesinha que ficava à esquerda da teletela. Na gaveta da mesa, tirou um porta-penas, um tinteiro e um caderno tamanho A4, grosso, sem pauta, vermelho, no verso e com uma capa marmorizada. Esse é um tipo de caderno muito antigo, né, que o pessoal utilizava antigamente. Hoje em dia não existe mais esse tipo de caderno, mas era muito bonito. Por algum motivo, essa teletela ficava em uma posição incomum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede dos fundos, de onde se poderia vigiar todo o ambiente, ficava na parede mais longa, em frente à janela. De um lado havia um recuo discreto. Aqui tem um erro de tradução, um nicho discreto, onde Wilson estava sentado agora e que, quando os apartamentos estavam construídos, provavelmente tinha sido projetado para conter prateleiras de livros. Ao sentar-se neste canto, no ponto mais fundo possível, Nicho conseguia escapar do alcance da teletela no que dizia respeito à imagem. Podia ser ouvido, claro, no entanto, enquanto ficasse nessa posição em que se encontrava naquele momento, não podia ser visto. Em parte, a disposição incomum do cômodo dera a ele a ideia que estava prestes a fazer. Mas a ideia tinha sido surgida também pelo caderno que acabara de tirar da gaveta, e que era especialmente bonito. Um papel suave, puro, de creme, com um pouco amarelado pelo tempo. Era de um tipo que já não se fabricava há menos de 40 anos. Entretanto, ele sabia que o caderno era muito mais velho. Tinha o visto na vitrine de uma lojinha de antiguidades em um bairro pobre da cidade, no qual exatamente não se conseguia lembrar. E foi tomado por um desejo avassalador de possuí-lo.
não era rotineiro para os membros do partido, né, consideravam ser superior em relação aos demais, frequentassem lojas comuns. Negociações no Mercado Livre era o nome, mas a norma não era cumprida com muito rigor, porque havia diversos itens como cardaços e lâminas de barbear, aos quais era impossível obter de outro meio. Wilson olhava rápido para os dois lados da rua antes de entrar e comprar o caderno por $2,50. Na hora, não sabia se usaria para algum propósito específico. Levou-o para casa, dentro da pasta, sentindo-se muito culpado, mesmo não havendo nada escrito. Era uma posse comprometedora, né? Então, você não podia criar nada. Qualquer coisa que você escrevesse dava um ar de ego à sua pessoa. Você começava a se posicionar. E numa ditadura você não se posiciona, você simplesmente recebe ordens e responde ao que é dito, né? Ele estava prestes a inaugurar um diário, o que não era ilegal. Na verdade, tudo era ilegal, uma vez que não existiam leis. Não, na verdade, tudo era legal, uma vez que não existiam leis. Esse negócio de não existir leis não é assim como está dizendo no texto, né? Nas ditaduras existem leis, só que elas se modificam de acordo com a opinião do juiz ou a opinião do governo, né? Então as leis são muito flexíveis, muito móveis, né? Exatamente como o Donald Trump está fazendo hoje para retirar os prisioneiros venezuelanos de várias gangues que entraram nos Estados Unidos. Então, ele cria uma forma maleável de ver a lei para fazer o que ele está fazendo. Isso surge um grande problema, né? Porque, por exemplo, ele está tentando se livrar os Estados Unidos do crime organizado e a população norte-americana está muito assustada porque durante 10 anos tinham se livrado do crime organizado e durante metade do período em que Biden elegeu, começou a surgir novamente o crime organizado, em todas as cidades norte-americanas. Foi impressionante a velocidade que esse crime organizado começou a se colocar, ameaçando toda a população norte-americana. E tudo culpa do Biden. O Trump está certo nessa razão. Ele permitiu que algo se instalasse nos Estados Unidos, que com muito esforço o FBI, o DEA e toda a organização norte-americana conseguiu se livrar. 10 anos para fazer alguma coisa e o Biden jogou tudo no lixo, porque deixou entrar por volta de 1 milhão de imigrantes, né? E sustentando esses imigrantes com hotel, comida e um salário. E os americanos que estavam com problemas não tinham dinheiro. Todo o dinheiro era dado para os imigrantes. Isso criou um problema terrível em relação aos democratas. Os democratas perderam toda a popularidade e essa coisa ainda continua. E os democratas continuam insistindo em manter os criminosos nos Estados Unidos agindo de uma forma impensável. Por quê? O que acontece? O que o Donald Trump fala? Eu preciso de mais poder. Quando eles falaram isso, o judiciário norte-americano falou, vamos esperar um pouquinho, não vamos chegar a esse ponto. Mas ainda está num balézinho muito complicado. E tem essas taxações que o Donald Trump, que estão dizendo que essas ações vão causar inflação. Isso não é verdade, porque não foi acontecer no Brasil. Você vê o imposto das blusinhas, não foi isso que aconteceu no Brasil e não vai ser o que vai acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só querem excluir a China do comércio e manter todos os demais. Então existe oportunidade para todos. O pessoal só não vai comprar mais da China. E a China já sabe disso, já está preparada para isso, né? Eles querem terra. Eles precisam de terra e de comida para o povo chinês. Então, existe um alvo bem certo para os chineses e eles aparentemente vão implementar esse plano
nos próximos 5 anos. 1930 vai ser um ano terrível. Se a guerra for declarada antes, o Donald Trump vai falar assim: não vai haver eleições porque estamos em guerra, e vai ficar mais 4 anos do poder. Esse é o plano dele, mas ele tem que preparar para a guerra e esperar que a guerra seja declarada nesse período, né? Tudo hipóteses, tudo possibilidades, mas tudo encaminhando exatamente nessa direção. É muito complicado, a situação não está para peixe, né? Eu vou parar aqui por enquanto, e eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou fazer um link aqui da vaquinha, né, que eu estou fazendo para ler esse livro, porque senão eu nunca vou acabar de ler esse livro. Vai demorar 3 anos, tudo vai acontecer, há muita coisa que eu preciso dizer para vocês se prepararem do que vai acontecer. E se eu não dizer para vocês, vai ficar muito ruim para vocês também. Então vocês me ajudem, cliquem lá na vaquinha e coloquem um dinheirinho para mim, para eu conseguir terminar essa leitura. Tá bom, gente? Boa sorte, tchau, até a próxima.